Então vamos lá, Efésios capítulo 2, verso 14, nós paramos no verso 14. Estão lembrados? Então diz assim, o qual está falando de quem? Do Espírito Santo. O qual é o penhor da nossa herança. Esse versículo, portanto, está falando sobre a pessoa do Espírito Santo e o papel que o Espírito Santo desempenha na nossa salvação. E o que o apóstolo Paulo está dizendo é que a concessão do Espírito Santo, o fato de termos nos tornado habitação do Espírito de Deus, significa a posse de uma propriedade mediante o pagamento da primeira parcela. Ele é o penhor da nossa herança. É a garantia da nossa salvação. É a evidência de que um dia esta salvação será consumada. É aquela história que eu mencionei, mais uma vez, fazendo referência aqui à família do Cecel, o reverendo Antônio Elias, eu vindo do Rio com ele apontando para aquele hotel ali de São Francisco, dizendo para mim, meu filho, está vendo aquele hotel? Nunca Deus faz conosco o que os proprietários desse hotel fizeram com esta construção, deixar a obra pela metade. O que o apóstolo Paulo está dizendo é isso. Portanto, este versículo, no meu modo de ver, e aqui não é puxando a brasa para o calvinismo, tem para mim que a doutrina da perseverança dos santos está claramente presente neste versículo. O que ela ensina? Que uma vez salvo, salvo para sempre. É impossível o nascido de novo perder sua salvação. Porque o Espírito Santo é o penhor da nossa herança. Ele é a garantia, seja qual for a interpretação que se faça desse versículo, de que nós somos herança eterna de Deus, ou a garantia de que um dia nós tomaremos posse da nossa herança. Essa herança não pode ser banalizada por nós, porque é isso ou uma angústia sem fim. É isso ou o tombo no não ser. Nós estamos lidando aqui, por isso que tudo é apaixonante. Por isso que para mim é sempre muito difícil controlar a emoção na pregação, em razão desse anseio por resposta para as grandes questões da vida. E uma das questões da vida é essa, o que nos aguarda. Para onde estamos indo? O que vai ser feito do nosso corpo, das nossas memórias, das nossas lembranças? Estamos caminhando para o não ser, e num mundo de desespero como esse, em que filósofos gregos chegaram ao ponto de dizer que melhor é morrer cedo, e que melhor do que morrer cedo é nunca haver nascido, a Bíblia diz que o Espírito Santo é o penhor da nossa herança, que é alguma coisa da qual nós vamos nos apossar um dia, que corresponde à realização dos nossos sonhos mais utópicos, mas para além de tudo quanto nós um dia podemos imaginar. O Espírito Santo é o penhor da nossa herança. Então, se você fica com o coração apreensivo com relação ao destino da sua alma, em meio a tanta pressão, com o coração tomado de dúvida se você vai resistir o meio que o cerca, os ataques das trevas, e esse inimigo que você tem dentro da sua própria vida, que é você mesmo, se você tem dúvidas quanto à sua capacidade de resistir esses adversários internos e externos, é de fundamental importância que você se lembre que o Espírito Santo é o penhor da nossa herança, é a garantia de que ninguém vai nos separar do amor de Deus. O qual é o penhor da nossa herança até o resgate da sua propriedade, até o dia em que a salvação se tornará completa, porque de certa forma nós podemos dizer que nós fomos salvos,
mas não completamente. A salvação, sob vários aspectos, é instantânea, é obra acabada, como, por exemplo, quando você pensa do ponto de vista da justificação. A justificação é uma obra completa, perfeita, não há o que se acrescentar. Fomos justificados, tornados justos pela graça de Deus, mediante a fé. Não mediante o nosso desempenho, nossa performance, mas mediante o desempenho e a performance daquele que nos amou. Então, essa é a nossa suprema certeza de salvação. Nossa justificação está estribada na vida e morte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Contudo, do ponto de vista da santificação, a salvação é um processo, nós estamos sendo salvos. E um dia, essa obra se tornará perfeita. E que dia é esse? Ele é chamado em Efésios capítulo 14 de o dia do resgate da propriedade de Deus. Quando Deus completará a salvação, trazendo definitivamente para o seu reino aqueles que são sua propriedade. Isso é algo impressionante. Dizer que Deus se afeiçoou por nós de uma tal maneira que a partir dessa fixação do seu amor em nós, não dá descanso a si mesmo enquanto não nos vir completamente salvos e livres, definitivamente, das pressões desse mundo caído, o qual é o penhor da nossa herança, até ao resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória, porque quando esta obra se tornar completa, esse Deus será eternamente adorado, e isso mediante a revelação do seu amor gracioso, através da vida de cada um de nós. Cada vida aqui é uma nota nessa canção graciosa, reveladora do amor gracioso de Deus. Então aqui está o texto dizendo, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Que glória é essa? É a revelação da sua capacidade de amar os que não são dignos do seu amor. É a revelação da sua glória. A glória de Deus significa todo o seu esplendor, toda a sua beleza, toda a sua formosura, toda a sua excelência, mas aqui ganha destaque, não há mínima dúvida, o amor gracioso de Deus, que fez com que nós nos tornássemos povo de propriedade sua, separado soberanamente para viver para o seu louvor, para a honra e glória do seu nome. Verso 15, vamos lá, continuando, focando nossos olhos nesse céu estrelado. Vamos nessa noite pedir graça a Deus para que vejamos quantas estrelas pudermos ver nesse céu do amor gracioso de Deus. Vamos lá. Por isso, é muito importante você sempre prestar atenção nessas conjunções, nesses conectivos bíblicos. Por isso, quer dizer, em razão do que foi falado, da excelência desse povo, isso é maravilhoso, essa é a desgraça também de pregar o Evangelho. Invariavelmente acontece comigo de eu descobrir coisas no púlpito, e não dentro de casa estudando. Eu passei hoje à tarde estudando esse texto, aí chego aqui no púlpito e me deparo com isso, por isso. Olha aqui, o texto está dizendo que ele ora pela igreja. Esse por isso tem o seguinte sentido: eu oro por vocês em razão do que vocês representam para Deus, porque vocês são um povo eleito, escolhido, porque vocês são o povo selado, habitação do Espírito Santo, propriedade exclusiva de Deus, porque Deus os ama. Eu intercedo pela sua vida. É algo encantador. Por isso, também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus, então o apóstolo Paulo tomou conhecimento de uma manifestação inequívoca da presença da fé salvadora no coração dos efésios. E esse é um elemento da regeneração.
onde quer que haja essa obra misteriosa do Espírito Santo regenerando o coração, a fé salvadora se manifesta, que tem sempre como objeto a pessoa bendita de Jesus. Não é fé na fé, é fé em Cristo. Essa fé tem um conteúdo, é fé no Senhor Jesus. Então o apóstolo Paulo expressa no verso 15 o seu encanto com essa manifestação da graça divina, que agiu no seio de uma sociedade pagã, levando homens e mulheres a largarem seus antigos ídolos, a fim de crerem no Deus revelado por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E em conexão a isso, o apóstolo Paulo diz, e o amor para com todos os santos. A fé sem obras é morta. É o que Tiago, capítulo 2, afirma. Como diz Arcis Sproul, nós somos justificados pela graça de Deus, mediante uma fé que precisa ser justificada pelas obras. Nós somos justificados pela graça de Deus somente. Deixa eu reconstruir a frase. Nós somos justificados pela graça de Deus, mediante a fé somente, contudo, mediante uma fé que jamais está só. Onde quer que a verdadeira fé se manifeste, ela vem acompanhada de boas obras. Aí eu faço uma pergunta para vocês. Quem quiser responder em voz alta, sinta-se livre. Se a fé sem obras é morta, se a principal evidência da presença da fé salvadora no coração de um homem é a prática de boas obras, qual é a principal obra da fé? Qual é a obra que, por excelência, acompanha a fé verdadeira? Esse é um tema muito importante, porque para cada operação verdadeira, autêntica do Espírito Santo, há uma falsificação do mal. A fé verdadeira, cujo solo é o coração regenerado, e há aquela fé que Tiago chama de fé dos demônios, que, conforme diz Calvino, só serve para fazê-los tremer. É dos demônios. É a fé, por exemplo, que havia no coração de um homem como Adolf Hitler. Eu já contei para vocês a história, tirada da biografia de Hitler. Um grupo, tentou matar Hitler. E botou uma bomba literalmente debaixo da mesa onde Hitler trabalhava. Isso é plena Segunda Guerra Mundial. E a bomba estourou. Aquela mesa alemã, presumo, forte, absorveu o impacto da bomba e Hitler escapou ileso. E o grande autor do Mein Kampf, a ciência do darwinismo social, que sem apresentar nenhuma evidência empírica, disse que o maior exemplar da espécie humana é a raça ariana, e que por isso esta raça deve ganhar espaço no coração da Europa para se desenvolver, pois é da vontade, isso é incrível, está no Mein Kampf, eu li, porque é da vontade de Deus, e isso é revelado através da ordem natural, do processo evolucionário, que o melhor exemplar de cada espécie prevaleça, e é evidente que não há na humanidade nada melhor do que o povo alemão. Pois bem, esse homem, que levou o planeta a uma guerra mundial, escapa ileso do atentado terrorista, do atentado contra a sua vida, e diz a seguinte coisa, e ainda dizem que Deus não está comigo. Ele mandou essa, isso é fato, isso é história. Ninguém esteve mais enganado quanto à natureza da sua fé. Ele cria que estava servindo a Deus. Então, é da natureza da fé verdadeira, não da fé dos demônios, não dessa fé professada por Hitler e outros, a prática de boas obras. Mas a pergunta que nós precisamos responder é a seguinte: qual é a principal obra da fé? Tem gente que sobe escadarias de joelhos,
Tem gente que faz penitência, que longas e caminhadas, peregrinações, Santiago de Compostela, a peregrinação até a Basílica de Aparecida. Isso é boa obra? É isso que Deus prescreveu do homem, para o homem? É isso que Deus pede de você e de mim? Qual é a principal obra da fé? Claro, aqui. Hã? Não, crer é a fé, a principal obra da fé salvadora, que é crer em Jesus. Onde a fé se manifesta, o que acompanha? O que sempre vem no vácuo da fé, à luz do verso 15? É o amor. É o amor. Ninguém é salvo pelo amor, mas ninguém entrará no reino dos céus sem amor. Isso, mas aqui tem um amor. Aqui, vou usar o português aqui da rua, aqui tem um amor pedreira para muitos de ser exercitado. Porque, olha, esse amor aqui, ele tem um qualificativo, é um amor de uma natureza diferente. É claro que quando a Bíblia diz que o principal fruto da fé é o amor, que onde a fé se manifesta, o amor vem junto, está falando sobre algo muito mais amplo do que o verso 15, mas o verso 15 circunscreve esse amor, diz que este amor tem uma feição bem definida. O que ele diz aí? É o amor por todos os santos, por todos os santos. Ama os flamenguistas, você ama os arminianos, é isso? É você amar todos os santos. Aqui nesse caso, o apóstolo Paulo está falando de judeus convertidos, amando pagãos convertidos amando judeus convertidos. E o apóstolo Paulo entendia que essa era uma manifestação extraordinária da presença do Espírito Santo, do nascimento da fé salvadora no coração dos efésios. Porque podia-se observar que aquelas conversões que foram seguidas do batismo com o Espírito Santo desaguaram num comportamento que todos podiam claramente testemunhar. Os efésios se amavam. Amor por todos os separados, por todos os santos. Olha, não há mínima dúvida que uma das maiores evidências de que você nasceu de novo é o amor pelos cristãos. Amar os cristãos. Ter prazer de estar com os cristãos. Se deliciar com a conversa com os cristãos mais pobres e humildes. Ter alegria de você poder sentar à mesa com alguém que entende a sua linguagem. Essa é uma das maiores frustrações que eu tenho com os meus amigos do lado de fora da igreja. Desde que eu comecei a militância, em 2007, eu fiz muitos amigos no meio jornalístico, na polícia, nos movimentos sociais, e alguns que se tornaram amigos muito queridos. O que me frustra é a conversa não poder avançar. É sempre eu ter que me deparar com aquela barreira que me impede de falar sobre o céu, sobre Jesus Cristo, sobre as respostas do cristianismo para as angústias humanas. E o apóstolo Paulo via nesse amor uma grande manifestação da presença da fé salvadora no coração dos efésios. Aí, vamos lá? A tarefa do pregador é acalmar os que estão perturbados e perturbar os que estão calmos. O que nós temos a dizer sobre o amor por todos os santos? Você ama a igreja? Você ama os cristãos? Tem cristão complicado, não estou negando isso. E outra coisa, você escolhe com quem vai casar, mas você não escolhe quem vai ser o seu irmão. E que tem gente complicada, é fato. Como diz Thomas de Kempis, se você tem muito que aturar nos outros, os outros têm muito que aturar em você. Então a regra da casa é a misericórdia. Não é fato? Esse é que nem a história que me contaram, do sujeito que acordou de noite, aí foi orar, porque a sogra estava na casa dele.
Ele desesperado, me disseram que isso foi um fato. Ele foi para a varanda e começou a clamar: Pai Santo, me dá amor por essa senhora, me ajude, Senhor, a tratá-la com paciência. E começou a interceder pela relação dele com a sogra. O silêncio da noite é interrompido por uma súplica: amém, Senhor Jesus, amém. A sogra ali do lado dele, no meio da noite, participando da vigília santa, a sogra crente, e dizendo: amém, Senhor Jesus. O que Deus levou o santo à loucura. Então está aí, amor por todos os santos, gente. Amar a igreja, servir a igreja, se envolver com os departamentos da igreja. Isso é algo que é expressão da nossa fé, porque se esse povo é precioso para Jesus, se Jesus o comprou com o seu sangue, nós devemos amar aquilo que Deus ama. Pois bem, quando pensamos no verso 15, nós podemos ser levados à conclusão que o avivamento chegou. Você se depara com uma comunidade em que pessoas estão professando fé ardente em Jesus Cristo, e o amor reina entre os cristãos. O que mais pedir a Deus? O que acrescentar à vida dessas pessoas? Acontece que o apóstolo Paulo não pensava como nós pensamos. Ele via um campo a ser avançado, conquistas espirituais a serem obtidas pelos efésios. E aí então, ele diz no verso 16: não cesso de dar graças por vós, porque ele via naquilo tudo uma operação do amor de Deus. Porque é impossível que pessoas por si mesmas se peguem confiando em Deus e amando os cristãos sem a intervenção da graça divina. Então o apóstolo Paulo caía de joelhos por ver na presença da fé e do amor no coração dos efésios uma grande manifestação da graça divina. Deus está trabalhando na vida de vocês. Então não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações. Então vocês vejam o movimento duplo do coração do apóstolo Paulo. Porque vocês são povo eleito. Porque vocês são a menina dos olhos do Criador. Porque vocês são propriedade de Deus, habitação do Espírito Santo. Eu glorifico a Deus por suas vidas e intercedo para que esta obra que a graça iniciou na cidade de Éfeso seja levada avante pelo Espírito Santo. Então, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações. Agora, a partir do verso 7, do 17, o apóstolo Paulo descreve o conteúdo da sua intercessão pelos efésios. Aquilo, portanto, pelo que nós devemos interceder quando pensamos no bem-estar da igreja. Vamos lá para o verso 17? Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória. Isso aqui, dá para ficar a noite inteira só aqui nessa frase. O Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória. É muito importante, gente, que nós compreendamos que o cristão não se relaciona com Deus. Não quero ser bombástico. A obra da graça não consiste em nos levar a nos relacionarmos com Deus. A obra da graça tem como objetivo nos levar a nos relacionarmos com o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória. Primeiro é o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo. Poucas passagens talvez nos ajudem a entender quem é o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, como aquela do Sermão da Montanha, em que o Senhor Jesus ensina os discípulos a orar. Parafraseando, olhe, quando vocês orarem, não imitem os pagãos, não façam como os gentios, porque eles presumem que pelo muito falar serão ouvidos.
Eu não estou lhes apresentando o Deus do paganismo. Eu vim para revelar o Pai. O Pai que não exige de vocês idiotices. O Pai que não precisa de longas súplicas para ouvir uma oração. Então, é o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha, aqui o politicamente incorreto. Eu tenho percebido que essa coisa assim de internet, de gravar, da mensagem circular e dessa relação com os dois mundos tem meio que tentado cercear minha liberdade de expressão. Fico sempre pensando um negócio desse chegando da imprensa e pessoas espalhando aquilo que de fato eu creio que talvez muitas não conheçam. E eu vou falar agora o absolutamente politicamente incorreto. É o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. É o Deus de Cristo. É o Deus que Cristo revelou. É o Deus a quem nós chamamos de Pai. Porque nós não nos relacionamos com Deus, nós nos relacionamos com o Pai. Só em Jesus Cristo nós ficamos curados da fobia de Deus. Só em Jesus Cristo nós podemos clamar Abba, Pai. Só em Jesus Cristo o homem finalmente encontra motivo para fazer poema para Deus. É por isso que o fenômeno da poesia para Deus você só encontra entre os cristãos. Vai para a música popular brasileira, vê se você encontra poesia para Deus. Fala-se sobre tudo, exalta-se a beleza da mulher do Rio de Janeiro, fala-se sobre a praia de Itapuã e por aí vai. Mas vê se você vê nota de louvor, de ações de graça, de encanto, porque o homem está morto para Deus. E aquilo que ele conhece de Deus é uma visão fantasmagórica. É um Deus que não atrai, é um Deus porque é uma visão mediada pela religião, por aquilo que homens botaram na boca de Deus o que Deus nunca falou. Estou dando toda essa volta para dizer o seguinte, vamos lá. Procurar se relacionar com Deus, sem a mediação de Cristo, é ter um encontro com o diabo. Não estou falando ter um encontro com dito cujo, literalmente. Eu estou falando que você vai ter encontro com um Deus que mais se parece com o diabo. Nós nunca funcionamos bem, como seres humanos, quando nos dedicamos à tarefa de tentar definir Deus sem a revelação. Sempre foi um desastre. Por isso que você olha para qualquer pesquisa antropológica e se depara com essa esquizofrenia de um ser que, ao mesmo tempo, é um construtor de altares, mas que jamais conseguiu conceber um ser a quem pudesse chamar de Deus e que, ao mesmo tempo, encantasse. Então, eu amo essa declaração do apóstolo Paulo, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, é o Deus de Jesus, é o Deus que Jesus revelou nos evangelhos, o Pai da glória. Aqui é a junção de majestade, de poder. Aqui, glória é a presença. Como é que eu poderia dizer? Glória é a manifestação de todas as excelências de Deus. É a revelação da sua majestade, do seu esplendor, da sua formosura, da sua beleza. Mas quando você soma esse conceito, o Pai da glória, significa que esse ser doce, gentil, amoroso, leal, amigo, e no nosso caso, como tem sido bondoso, às vezes você não entende as coisas que acontecem na vida. Tenho procurado abrir mão da tentativa de entender a providência divina. E nas horas que eu me sinto em estado de perplexidade, diante dos fatos, como o terremoto no Nepal, sou levado a dizer, mas no meu caso, meu Deus, como tu tens sido bom. Então, quanto ao mistério dessas tragédias naturais, descanso no seu conhecimento infinito, no seu amor perfeito, na sua
soberana vontade, e sei que tu amas mais aquelas pessoas do que eu mesmo me preocupo com elas. Mas no meu caso, Senhor, tu tens sido bom para comigo. Então, é o Senhor da glória, é o Deus glorioso, mas é o Pai. Portanto, é a junção dos atributos de glória. Meu Deus, é difícil você falar sobre essas coisas, com a beleza, da ternura do Pai. Como é que eu poderia dizer? O ser mais doce do universo, mais amoroso, aquele que mais o ama, que mais o conhece, que sabe qual é o cheiro da sua fronha, é o Deus glorioso. É o Pai da glória. Então, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, aqui, gente, o verso 17. Hoje eu fui arrebatado aos céus lendo os sermões de Martin Lloyd Jones sobre esse versículo. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito. Não sei porquê, na língua portuguesa, na tradução Almeida, espírito está com E minúsculo. Os grandes comentaristas bíblicos, os estudiosos do texto de Efésios, dizem que esse Espírito só pode ser o Espírito Santo. Não sei porque está com E minúsculo. É Espírito, porque isso aqui, aquilo pelo que ele está orando, é a pura manifestação do Espírito Santo na vida dos eleitos. Então, que vos conceda Espírito. Então, é alguma coisa que está na esfera da ação soberana de Deus. É Deus que concede, é Deus que envia. Esse é um mistério, gente. E por nós, pastores, não posso, e também eu penso que não devo circunscrever essa bênção apenas aos ministros do Evangelho, mas essa experiência de todos os crentes, é de você ler o mesmo texto durante anos a fio, e em cada leitura perceber algo novo da passagem. E mais do que isso, de subitamente o texto que você leu a vida inteira, desde a infância, pula das Sagradas Escrituras. E entra no seu coração e você prova da sua excelência. Muitas vezes isso acontece no selo do Espírito Santo. Pessoas testemunham de terem sido seladas dessa forma, lendo as Sagradas Escrituras, o versículo pulando da Bíblia, revelando algum dos atributos de Deus, o amor de Deus pelo seu povo. Aquilo que aconteceu na casa de Cornélio, enquanto o apóstolo Pedro pregava, o Espírito Santo caía sobre os ouvintes. E isso pode acontecer na sua casa. Por isso você deveria ler sempre a Bíblia, com doce expectativa. Sempre ler a Bíblia e dizer o seguinte: eu sei como eu estou começando, mas não sei como que isso aqui vai terminar. Porque pode ser que subitamente o Espírito Santo venha sobre mim, durante a meditação, e revele a excelência do verso sobre o qual estou meditando, às vezes de uma única palavra, e aquilo arrebata a alma, e faz você ver o que jamais conseguiu enxergar na sua vida. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dEle. Aquelas pessoas já manifestavam fé, confiança firme em Jesus Cristo, e manifestavam igualmente o fruto do amor por todos os santos. Contudo, o apóstolo Paulo, por entender que a graça é gulosa e Deus é ciumento e zeloso pela sua igreja, chama os efésios para a compreensão do fato de que eles podiam avançar mais. E é interessante, Martin Lloyd Jones destaca isso. Em vez de pedir
pela santificação, embora, claro, isso esteja envolvido e seja consequência dessa operação do Espírito Santo na vida do crente. Em vez de pedir pela felicidade da igreja, ele pede algo que é anterior, tanto à felicidade quanto à santificação, que é o conhecimento de Deus. Ele diz, vos conceda espírito de sabedoria, que ele, no original, é o contato com a Bíblia, que ele lhe conceda espírito de sabedoria, que lhe permita conhecer a verdade, que lhe permita conhecer as proposições bíblicas, que lhe faça entender as doutrinas bíblicas, mas não apenas isso, e que essa experiência com a verdade, porque tem que ter um material a ser iluminado, isso é muito importante, abre bem a tua boca, que eu a encherei, procure ampliar a sua capacidade de recepção do gozo divino, abre bem tua boca, que eu a encherei. Quanto mais conhecimento, portanto, a importância da teologia e da igreja ser doutrinária, quanto mais conhecimento amealhamos, gente, esse é raciocínio lógico, mais amplia-se o campo de iluminação do Espírito Santo. Por isso ele pede espírito de sabedoria e espírito de revelação. Espírito de sabedoria e revelação. O espírito de sabedoria me permite ter contato com as Sagradas Escrituras, contato com a verdade revelada. Os teólogos calvinistas costumam fazer uma diferenciação entre, vamos lá, ver se minha memória, há muito tempo que eu não ensino teologia sistemática, mas eles fazem uma diferenciação entre revelação, inspiração e iluminação. A revelação é a comunicação do conteúdo da verdade, que não seria conhecida pelo homem de uma outra forma, feita pelo Espírito Santo. Conteúdo da verdade. A inspiração é o registro inerrante do conteúdo do material revelado. Tecnicamente falando, não há mais inspiração. Dizer assim, hoje você falou de modo inspirado, ou esse seu livro é fruto de inspiração. É claro que você pode falar nesses termos, mas tecnicamente falando, se você for aplicar a uma declaração como essa, no sentido bíblico, você está falando uma heresia, que o cano está fechado, e falar de modo infalível, inerrante, só os profetas e os apóstolos, só aqueles cujo conteúdo de suas afirmações encontra-se nas Sagradas Escrituras. E a terceira operação é a iluminação, aí já entra você e eu. De posse do material revelado, registrado de modo infalível, podemos, na nossa casa, na igreja, às vezes dirigindo o carro, ser objeto dessa obra de iluminação, que faz com que você tenha a apreensão espiritual da verdade. Que é mais do que você dizer, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. É você entender o significado disso. Tem uma história que circula há muitos anos no meio evangélico, eu não sei qual é a fonte, nem sei se é verdadeira. Contam como fato de um sujeito, numa reunião, que leu o Salmo 23, um grande orador, ao que levou todos ali ao êxtase devido à entonação e à capacidade de oratório, os dons daquele famoso orador. Mas alguém tomou conhecimento do fato de que havia naquela mesma reunião um pastor, já idoso, a quem eles pediram para que lesse também o Salmo 23. E contam que, em vez das pessoas ficarem admiradas, foram levadas às lágrimas. Comentário de uma pessoa que estava presente. O primeiro orador conhecia o Salmo do pastor, o segundo conhecia o pastor do Salmo. Então, a iluminação permite você conhecer o pastor do Salmo, é mais do que conhecer o Salmo do pastor.
É isso que o apóstolo Paulo está pedindo. Espírito de sabedoria e espírito de revelação. Vamos pensar nessa noite. Tem para mim que o Espírito Santo nos trouxe aqui, movidos por esse desejo, posto pela graça no nosso coração de conhecer mais o nosso Deus e o amar. E creio que o Espírito de sabedoria está nesse momento atuando entre nós, nos permitindo entender o texto, ter contato com o material revelado, mas isso não basta. E é por isso que muitas vezes púlpitos teologicamente densos não vêm acompanhados de um rebanho bem alimentado. Porque tem que haver espírito de sabedoria e de revelação. Aí, nesse ponto, o pregador está completamente rendido. Porque eu estou aqui apontando para o quadro, o retorno do filho pródigo de Rembrandt. Estou apontando para ele dizendo, olha a beleza disso aqui, olha a luz iluminando a mão do pai, olha como ele toca no filho, e lutando para que você tenha uma experiência estética com o quadro. E esse é o meu trabalho, ajudá-lo a ter um contato com a beleza, e oferir daquela experiência estética benefício para o seu espírito. Mas se você tiver desprovido de senso, vamos assim chamar, artístico, você não vai tirar, se você não tiver alma para esse tipo de coisa, não vai tirar proveito algum. Por isso que essas provas racionais da evidência de Deus servem de preâmbulo para a pregação, mas não convertem. Porque você pode se convencer que Deus existe e não experimentar nenhum encanto por Ele. O que o Espírito de revelação vai fazer é mostrar a excelência da verdade. A excelência da verdade. Hoje, lendo Martin Lloyd Jones, ele contou uma história, ele adora essa história. O meu consolo é que ele se repete muito. Né? E ele diz o seguinte, do encontro de Wilberforce, famoso líder da causa da escravagista, que lutou pelo fim da escravidão na Inglaterra, e o William Pitt. William Pitt, famoso parlamentar inglês. Qualquer livro de história da Inglaterra fala sobre William Pitt. E o Wilberforce queria muito que William Pitt tivesse um encontro com Jesus. Embora William Pitt fosse frequentador de igreja, mas revelava não ter nenhuma experiência com Cristo. E um dia, o Wilberforce, conta Martin Lloyd Jones, fez um convite para William Pitt para que ele ouvisse o pregador favorito de Wilberforce, que era um homem de nome Richard Cecil. E foram lá então os dois para a igreja para ouvir Richard Cecil. E o Wilberforce fala que o Richard Cecil nunca esteve tão ungido, e que nunca as doutrinas da graça foram tão bem proclamadas pelo grande pregador, me parece reformado. Terminado o culto, o Wilberforce, arrebatado, amando mais ardentemente ainda o seu Deus, e ansioso por saber da reação de William Pitt, vira-se para ele e pergunta, e aí? Ao que ele diz, eu não entendi nada do que esse homem falou, nada. Aí o Martin Lloyd Jones faz o seguinte comentário, se você comparar os dois intelectos, William Pitt tinha muito mais intelecto que o Wilberforce, mas não tinha esse sentido que permite ao homem experimentar da doçura do mel. Não tinha alma para Deus, não tinha espírito de revelação. O espírito de revelação não é o espírito que vai ensinar a você tão somente teologia, é o espírito que vai mostrar as excelências de Cristo,
a beleza do Evangelho, e que vai produzir em você uma certeza que nenhum livro de apologética é capaz de dar, que é a certeza do Espírito, é o testemunho interno do Espírito Santo convencendo a verdade. Eu posso dizer, vocês me permitem aqui, usar uma experiência minha. A minha conversão aqui na Igreja Betânia me fez, pela primeira vez, pensar em filosofia. Nunca parei para fazer perguntas à vida. E o contato com o cristianismo me fez procurar saber finalmente quem eu era, de onde viera e para onde eu estaria indo. E por algum mistério da vida, Deus, a interpretação teológica que eu dou é que o Deus que me amava se ocultou de mim e me deixou durante um período à mercê das dúvidas. E eu passei por uma verdadeira agonia intelectual naqueles primeiros meses, talvez isso durou alguns anos. Mas essa é a diferença entre dúvida e incredulidade. A dúvida é uma doença da fé. A incredulidade é uma recusa a crer. A dúvida é o diabo batendo do lado de fora, querendo entrar. A incredulidade é o diabo do lado de dentro. E você procurando motivos para descrer, porque isso lhe é conveniente. Eu não me lembro da minha vida de ter dado as boas-vindas para a dúvida, porque eu sabia que era Jesus Cristo ou nada. Que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua capacidade de amar, de sentir, de ter prazer em Deus e na vida, e perder a alma, e perder isso para sempre. Um dia, eu estava na Praia Grande, em Arraial do Cabo, tinha ido na direção da Figueira, direção de Cabo Frio, estava voltando, me lembro até onde eu estava na praia. E com essas questões e esses ataques à minha fé, que na verdade, eu diria a vocês que se essas dúvidas eram de natureza satânica, Satanás foi um grande parceiro. O tiro saiu pela culatra, porque as dúvidas me fizeram ansiar por Deus, a buscar conhecimento e exatidão no pensamento. Foi um grande parceiro. Não sei como que ele se dedicou a essa tarefa, porque o Espírito Santo já tinha selado Jesus Cristo no meu coração. Não passava pela minha cabeça. Eu cheguei ao ponto, embora absolutamente racional, aquela história de Dostoiévski, que na prisão a presença de Cristo era uma coisa tão real, tão maravilhosa, tão doce para ele, que ele então foi levado a dizer que se alguém viesse a me dizer que Jesus Cristo não é verdade, ou que até mesmo é contra a verdade, eu diria para essa pessoa, vai-se embora com a verdade, que eu fico com Jesus. Mas não precisa ser assim, porque Jesus é a verdade. Não é apenas o fruto, vamos assim dizer, delicioso das projeções humanas, das aspirações humanas. É o Deus que se fez homem. E eu ali com as minhas dúvidas, pedindo a Deus, Senhor, envia espírito de revelação. Me ajude a ter fé viva e verdadeira. Me lembro de Simonton, plantador da primeira igreja presbiteriana do Brasil. Morreu com 29 anos de malária. Última declaração dele, no diário dele, Senhor, batiza-me com teu Espírito. Ajuda-me a pregar um Cristo sentido. E eu queria pregar um Cristo sentido a partir da mais profunda convicção de fé. E aí então, eu não tive uma visão, nenhuma revelação, porque presbiteriano, Deus não fala, a gente pensa. Pensei, Deus falou. Então, enquanto eu estava ali andando, olhei para o pontal do Atalaia e vi Jesus Cristo crucificado. Não foi uma visão, não foi mesmo. Não estou aqui com nenhum medo de passar por um místico assim e vocês perderem a confiança, a credibilidade e acharem que eu enlouqueci. Mas aquela visão, veio à minha mente a imagem de Jesus Cristo crucificado. E ali então, como jamais em toda a minha vida eu vi a excelência da obra de salvação.
E entre outras coisas, com uma profusão de pensamento, me ocorreu o seguinte: se essa história não é verdadeira, Deus permitiu que nós homens criássemos um ser mais excelente do que ele. E me tornou fadado a viver eternamente frustrado por não poder amar a um Deus que enviou o seu único filho e que a si mesmo se deu por mim. Tempos depois, ou na mesma época, eu não me lembro, isso é maravilhoso quando você lê um livro que interpreta o seu sentimento, que o ajuda a entender a sua experiência espiritual. E eu li Jonathan Edwards, em Religious Affections. Já disse isso para vocês. Esse livro foi ditado por um anjo. Um anjo ficou do lado de Jonathan Edwards e ditou o livro para ele, de ponta a ponta. É um clássico. Ele fala sobre o lugar das afeições na conversão. E o papel, portanto, do coração na obra de novo nascimento. Aí ele diz o seguinte: como é que uma lavadeira, como é que... Ele não usa lavadeira, ele fala do pobre, do iletrado, daquele que não tem acesso a tratado de apologética e que jamais examinou as provas arqueológicas da veracidade dos textos bíblicos. Como esta pessoa se certifica de que o evangelho é verdadeiro? Resposta de Jonathan Edwards: mediante a revelação da beleza do evangelho. É essa revelação que atinge o coração da lavadeira, do pedreiro, do pobre, do pequenino, e que faz com que ele se encante e prove da maior de todas as certezas: esse Deus só pode ser verdadeiro em razão da sua formosura incomparável. Até hoje, esse é o meu sentimento com relação ao evangelho. Aquela história de John Stott, que na cruz Deus não justifica apenas o pecador, mas justifica a si mesmo no mundo sofredor. Que Deus maravilhoso, que mensagem gloriosa. Louvado e exaltado seja o seu nome. Então, o apóstolo Paulo está pedindo aqui isso, espírito de revelação. É por isso que nós, pastores, temos que fugir desse negócio de botar o templo à meia luz. Agora entra a música, agora toca o piano, agora, sei lá, graças a Deus, eu nunca estudei esse negócio, sabe? Agora fala assim, fala assado, sei lá, começa de um jeito, termina de outro. Me lembro nas aulas de homilética, a introdução do sermão é fundamental. Você deve, na introdução do sermão, agarrar o ouvinte com garras de ferro. Procure, então, usar uma boa introdução. O problema é que nada disso garante o espírito de revelação. É aquilo. O que permite, durante a exposição bíblica, você ver excelência. Você amar. Uma das coisas que mais me eletrizam para pregar sobre Efésios é justamente isso, essa experiência estética. Não é possível um mentiroso, um carnal, um simples filho de Adão escrever Efésios. Basta o capítulo 1, isso só pode ter vindo do céu. É por demais santo, sublime, excelente. E aqui está o apóstolo Paulo dizendo que ele envia espírito de sabedoria, de revelação. Agora, olha o objetivo do espírito de sabedoria e de revelação. Qual é o objetivo? Qual é a meta? Aqui está o principal vetor de tudo que nós fazemos na igreja. Qual é a meta? O que nós estamos fazendo aqui, gente? Por que esse estudo de segunda-feira? Por que o culto de ontem? Por que a escola dominical? Por que congresso? Onde nós estamos querendo chegar? O pleno conhecimento de Deus. E esse conhecimento aqui, gente, no original, não é intelectual, é conhecimento vivo. É o quarto em que você se encontra, se encher de glória. É no momento da oração você ter a certeza de que está sendo ouvido, de que Ele está ali, no pleno conhecimento dEle. Essa é a meta de todos os ministérios da igreja. Por isso nós devemos lutar. Espírito de sabedoria,
Então, muita Bíblia, muita teologia sistemática, muita teologia bíblica, muito investimento em congressos, em grupos pequenos, em escola dominical, sei lá, clube do livro. Vamos esse mês estudar Religious Affections, ou vamos pegar os pensamentos de Pascal. Vamos mergulhar nisso, vamos ampliar o campo de iluminação do Espírito. Vamos pedir a revelação. Vamos pedir que o Espírito ilumine a verdade, para que nós provemos da sua excelência, para que sintamos a doçura do mel, a fim de que tudo isso nos leve a ter um contato com Ele experimental. E hoje, lendo Martyn Lloyd-Jones, mais uma vez, vocês sabem que aqui minha pregação é plágio puro. Eu me deparei com algo que eu, por algum motivo, já devo ter lido o livro umas 3, 4 vezes, eu não guardei, eu não fixei. Sabe o que ele diz? Que o verso 17 de Efésios 1 fala de uma experiência superior à selagem. O selo é inferior a Efésios 1,17. Aí ele diz por quê. Gente, não tem como 2015 depois de Cristo a gente desconsiderar 2015 anos aproximadamente de história. O Espírito Santo falou no passado. E o contato com essas obras ilumina o presente. O que é que ele diz? O selo é aquilo que me dá a certeza de que eu sou eleito. É o que me convence que eu sou amado. É o sussurro. Tu és o meu filho amado. Em ti eu me comprazo. Só que aqui ele está falando de algo maior. Não é a certeza de que eu sou amado. É o contato com o próprio Deus. É a antecipação da visão beatífica. É a visão da glória de Deus. Não é mais você olhando para dentro de si mesmo e se regozijando com a salvação. É você perplexo diante da majestade daquele que nesse exato momento está sendo adorado por todos os que morreram em Jesus Cristo. E não apenas por eles, mas pelos anjos, arcanjos e querubins, os seres mais inteligentes do universo, que hoje estão nessa esfera, adoram esse Deus em razão da beleza da sua santidade. Que Deus os abençoe muito em nome de Jesus.